teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a proposta da vida cristã, da vida comunitária, não está assentada simplesmente sob a ideia de uma associação de pessoas. Comunidade, sob a perspectiva cristã, é muito mais do que estar juntos e oferecer parte de si um ao outro, ou colocar algo em comum de si em favor do outro. Vivência de comunidade é verdadeira vida familiar. É sob esse aspecto que se assenta a dinâmica da vida cristã. Desde o batismo que nós recebemos, nós já nos tornamos membros da família de Deus. Já nos tornamos membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isto que distingue a unidade cristã de qualquer outra forma de vida que podemos encontrar ao nosso redor. Somos chamados a fazer verdadeira experiência de família, a de fato nos integrar de tal maneira na vida comunitária que eu já não entenda nesta realidade comum a distinção de posse, de propriedade, de pertença. Aquele tu és meu é substituído radicalmente pelo eu sou para ti. Estou a serviço. Já não existe mais aquela realidade íntima, pessoal, particular, que me distingue, que me separa um do outro. É claro que existe sim indivíduos concretos, com realidades próprias, particulares, mas eu não estou para mim mesmo, senão a minha vida está a serviço do outro. É esta a dinâmica própria da realidade cristã, da vida comum. E dentro desta realidade comunitária, nós somos exortados pela liturgia da palavra de hoje a assumirmos certas posturas, compreendendo que nesta relação eu me torno responsável por aquele que caminha ao meu lado. E uma destas realidades, é a que a liturgia se atém hoje, está centrada na correção fraterna. Correção fraterna não é chamar a atenção de alguém, simplesmente. Correção fraterna é o desdobramento de uma preocupação que se tem em relação à salvação do próximo e que deve ser realizada sob a perspectiva da caridade. É aproximar-se do outro para ajudá-lo a compreender as falhas, os equívocos na escolha realizada, a fim de trazê-lo de volta para o bom caminho. Esta é a forma
da correção fraterna. Infelizmente, às vezes, entendemos a correção fraterna como uma chamada de atenção para o outro. Está fazendo errado? Eu tenho que chamar atenção. Eu tenho que mostrar que está fazendo errado. Não, não é só isso. Correção fraterna significa colocar-se ao lado daquele que erra para trazê-lo de volta ao bom caminho. É comunhão de vida, é estabelecimento de pontes e não muros que se erguem dividindo a unidade de uma comunidade. Por isso, o profeta Ezequiel, aliás, Deus falando ao profeta Ezequiel, mostra a ele a responsabilidade que ele tem sobre a vida daqueles a quem o Senhor o envia. Se ele não diz aquilo que Deus o mandou dizer, e o irmão morre no pecado, ele também se torna responsável pela morte daquele irmão. Parece dura a palavra, mas de fato, nós somos responsáveis pela salvação uns dos outros, porque a salvação não é um ato intimista e egoísta de Deus. A salvação é obra comunitária. Quando Cristo entregou o seu corpo na cruz e morreu em nosso lugar, ele não morreu para indivíduos isolados, mas a sua morte alcançou o conjunto daqueles que nele creem. Por isso, os apóstolos, nas pregações iniciais, vai dizer: quem crer será salvo. E crer é sempre um ato comum. Assim, precisamos entender que somos responsáveis pela salvação uns dos outros, desde aqueles que conosco convivem na nossa casa, na nossa família nuclear, até aqueles que convivem conosco nesta nossa família comunitária. Somos responsáveis uns pelos outros. E Jesus no Evangelho nos ensina a respeito desta correção fraterna. Vai até o teu irmão, em particular, a sós contigo. Por quê? Porque correção fraterna não é espetáculo oferecido aos outros. Correção fraterna se faz com maturidade, compreendendo bem que diante de ti estará sempre uma outra pessoa humana, e para chegar à alma desta pessoa humana, só sendo também diante dela pessoa humana. Eu não posso me colocar diante do outro como um Deus, como um superior, como alguém que está acima do bem e do mal, para apontar-lhe o dedo e dizer: isso está errado, isso está errado, isso está errado. Eu preciso ser pessoa humana também. Por isso Jesus vai dizer: vá até ela, tenha uma conversa particular, privada, a sós, para ajudá-la a olhar, a enxergar o caminho que ela tem trilhado e o caminho que se propõe na dinâmica cristã. Se não der certo, chama 2 pessoas e vai junto tentar exortar. Não deu certo? Comunica à igreja. E se nem a igreja ela ouvir, então é preciso entender que cada um é responsável pelas escolhas que faz. Se eu desejo e quero trilhar por aqui, mesmo que seja exortado sobre o mal que este caminho pode produzir, paciência. Paciência. Quando o Senhor diz: seja tratado como um pecador público, um pagão, é neste sentido. Se a proposta cristã não lhe agrada, paciência, siga o teu caminho então. Mas nunca poderá dizer que não foi exortado a respeito do bem que deve fazer. Assim, queridos irmãos e irmãs, compreendemos muito bem a palavra de São Paulo aos Romanos, e hoje dirigida a nós na segunda leitura. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. A correção fraterna é o reflexo de um amor maduro,
vivenciado na comunidade cristã, no seio familiar, nas relações de amizade. É expressão deste amor que nós somos chamados a ter uns para com os outros, o mesmo amor que o Cristo manifestou a nós. Por isso, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Peçamos ao bom Deus que, por meio do seu Espírito, Ele nos conceda a graça de um amor maduro, compreendendo que tudo o que fazemos serve para a glória de Deus, deve servir para a glória de Deus. Nos dê um amor ousado que nos comprometa uns com os outros e que a Virgem Bendita, intercedendo por nós, nos dê a humildade necessária e a docilidade perfeita para que na relação mútua em nossa família cristã possamos ser sinal do caminho verdadeiro e possamos ter a coragem de, estando com o próximo, estando com o outro, não desistir da salvação do meu irmão, não desistir de construir pontes que nos leva a integrar nesta unidade, nos leva a nos integrar nesta unidade cristã e assim, como membros deste corpo de Cristo, viver este processo de salvação, iniciado pelo Cristo na cruz e que é levado à sua plenitude a partir do meu comprometimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.